Amém. Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, neste domingo da Trindade, em que celebramos a Trindade, o primeiro domingo após Pentecostes, conforme o calendário litúrgico reformado, que é compartilhado por outras igrejas cristãs também. Hoje, neste domingo da Trindade, o texto que vamos meditar encontra-se em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5, que diz assim: Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Hoje, irmãos e irmãs, neste domingo da Trindade, boa parte da mensagem já foi anunciada aqui com estes testemunhos que nós escutamos. Esses testemunhos já são palavra de Deus, palavra de vida, palavra de salvação. O nosso Deus, como já foi dito hoje pela manhã, na escola dominical, nossa irmã Eva trouxe muita propriedade, não é? Nós cremos em um único Deus, o Deus verdadeiro, que chamamos o único Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus da vida. E este Deus se revela ao longo da palavra, das Escrituras e na nossa vida também, como um Deus triuno, um Deus trinitário. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ao longo da Bíblia nós podemos encontrar esse modo de Deus se revelar. Esse Deus que é mistério de amor se revela como Deus Trindade. E desde o princípio é o Deus que fala para criar. Faça-se, haja luz, haja as estrelas, a terra, os seres viventes. Então Deus ali criava com a sua palavra. E essa palavra com que Deus Pai criava, essa palavra se fez humano e habitou entre nós, Jesus. Jesus é a palavra, aquela palavra que Deus Pai já pronunciava ou declamava ao criar tudo. E quando Deus já criava tudo através da sua palavra criadora, palavra que se fez humana em Jesus, nosso Senhor e Salvador, ali o Espírito pairava sobre a face das águas, participando dessa criação. Então, desde o princípio, Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes. E ao longo das Escrituras, Jesus se encarna, é a palavra de Deus, o Verbo de Deus encarnado, como João coloca no início do seu Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Filho. E esse Filho foi gerado pelo Espírito Santo, foi batizado sob o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. E Jesus, depois que é crucificado, ressuscita, promete aos seus discípulos e discípulas: olha, eu vou para a direita do Pai, eu volto para o Pai, mas vocês não vão ficar sós. Vocês receberão a força do alto para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E isso se cumpriu em Pentecostes, celebramos domingo passado. O Espírito de Deus é derramado sobre aquela primeira comunidade, ali nasceu a igreja. Então vejam, irmãos e irmãs, Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo Deus, mesmo mistério de amor, que
que age na história para trazer salvação, que age para criar, age para sustentar e age para trazer salvação. Nesse texto que nós lemos, Romanos, diz que estamos em paz com Deus Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois vai dizer que a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo aí, presentes, agindo, a mesma Trindade que tudo criou, a mesma Trindade que tudo sustenta, a mesma Trindade que nos transforma e que nos traz vida e salvação. Então, irmãos e irmãs, a Trindade, o teólogo Leonardo Boff tem um livro que ele chama, que o título é A Santíssima Trindade é a Melhor Comunidade. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade. E disso, irmãos e irmãs, nós tiramos lições muito preciosas. Primeiro, que nós não cremos num Deus solitário. É um Deus que é uno, mas é também diverso, que convive, o Pai convive com o Filho, que convive com o Espírito. Alguns teólogos dizem que o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito é o próprio amor que liga o Pai ao Filho. Lembram que quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz que dizia: Tu és o meu Filho amado. O Pai dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem encontro agrado. O Pai, o amante, o Filho, o amado, e o Espírito Santo é o próprio amor que liga Pai e Filho eternamente. Então nós cremos num Deus que não é solidão, mas é um Deus comunhão. No seu mais íntimo mistério, nós cremos num Deus que não é solidão, isolamento, mas um Deus que é comunhão, que é encontro, que é relação. Essa é uma primeira lição. Nosso Deus não é um Deus solitário, não é um Deus da solidão, mas um Deus da comunhão. Esse é o Deus Trindade. E esse Deus não é solitário, mas é solidário. Na língua portuguesa é apenas uma consoante que muda. Não é um Deus solitário, é um Deus solidário. Porque Pai, Filho e Espírito Santo se ajudam permanentemente para trazer vida e salvação à humanidade e à criação. Permanentemente, o Pai coopera com o Filho coopera com o Pai. Inclusive Jesus disse: Tu, Pai, és em mim e eu em ti. Como refletimos há algumas semanas, Jesus ora pela nossa unidade, para que todos sejam um, como Tu, Pai, és em mim e eu em ti. Então o Pai coopera com o Filho coopera com o Pai, e o Espírito Santo também participa desse trabalho solidário de vida e salvação. E nessa relação do Pai, Filho e Espírito Santo não há rivalidade. Nenhuma das três pessoas da Trindade quer ser melhor que a outra. Às vezes, algumas interpretações teológicas, inclusive, querem criar uma hierarquia, querem dizer que o Pai está acima do Filho, que o Filho está abaixo do Pai, ou que o Espírito é menos que o Pai, mas a Trindade desmonta isso. Na Trindade não há rivalidade, há cooperação permanente. É o Pai trabalhando em favor do Filho, o Filho trabalhando em favor do Pai, e o Espírito em favor do Filho, e todos em favor da vida, do amor, da salvação. Então essas são três lições, irmãos e irmãs, que a doutrina da Trindade nos traz. Nós não cremos num Deus solidão, mas num Deus comunhão. Nós não cremos num Deus solitário, mas num Deus solidário, que coopera entre si e que coopera para a salvação da humanidade. E não cremos num Deus de hierarquia, de superioridade e inferioridade. O Pai se coloca ao lado do Filho, que se coloca ao lado do Pai, e ambos ao lado do Espírito trabalham e operam juntos a obra do amor e da salvação. E é esse Deus triuno, irmãos e irmãs, que está conosco, que caminha conosco, que sustenta a sua igreja, que sustenta os frutos, o serviço da igreja, que sustenta a EPE, como nós fizemos memória e agradecemos a Deus por isso. É essa Trindade que trabalha junto,
solidária, em comunhão, que nos chama a viver como igreja, nos chama a viver como igreja em comunhão entre nós, nos chama a viver como igreja em comunhão com os outros irmãos e irmãs e com toda a humanidade, nas mais diversas formas de viver a fé. Inclusive, nós somos chamados a viver a fé assim, em comunhão, promovendo a comunhão, uma fé solidária, uma fé que não se pauta pela rivalidade, mas pela cooperação. Por isso que o serviço da EP, ele tem essa expressão de solidariedade, de cooperação solidária, de serviço gratuito, de serviço com gratuidade. Por isso que na EP nós precisamos aperfeiçoar essa ponte entre igreja e EP, para que as pessoas possam circular mais e mais. Mas também nós lembramos que a EP faz um serviço que não é proselitista. Nós não fazemos da nossa diaconia na EP uma estratégia para conquistar pessoas. É um serviço gratuito, e nesse serviço gratuito nós podemos compartilhar a palavra e pessoas podem ser tocadas e se somar a nós. Mas nós fazemos esse serviço com muito respeito à fé de cada um, porque muitas pessoas na época já têm sua comunidade de fé, já vemos isso como algo sagrado que é. E nós pensamos também que estamos numa cooperação mais ampla. Igreja e a EP participam de uma rede mais ampla de fé, de cuidado, de comunhão. Por isso celebramos a semana de oração pela unidade cristã. Não estamos sós. A nossa igreja não é melhor que a igreja de ninguém, mas nós queremos participar com fidelidade, com fé, com compromisso dessa missão mais ampla de Deus, que alcança várias igrejas, que alcança vários povos e que alcança até mesmo quem não confessa como nós a fé cristã, mas que também são alvo da misericórdia e do amor de Deus. Então, irmãos e irmãs, a Trindade, esse Deus comunhão, esse Deus que no seu mistério vive a unidade na diversidade, esse Deus que é solidário, nos convida a viver assim a nossa fé, a viver dessa maneira, buscando nos espelhar nesse Deus Trindade e encontrarmos nesse Deus Trindade o caminho para sermos uma comunidade feita de comunhão e não de isolamento, de solidariedade e não de indiferença às necessidades das pessoas, e de cooperação e não de competição com outras igrejas ou outros grupos. Nos espelhando na Trindade, nós somos chamados a viver esse caminho de comunhão, solidariedade e cooperação com outras igrejas, com outras instituições como o SESC, com outras igrejas, inclusive para além das nossas fronteiras, como é a Igreja Presbiteriana de Spokane, com outras instituições como o CANCID, que pretendemos trazer mais vezes aqui para fomentar o combate à violência contra a mulher, assim como a SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, e outros parceiros e parceiras, porque acreditamos que ao nos espelhar na Trindade, é esse caminho que somos chamados a fazer, um caminho de comunhão, um caminho de solidariedade, um caminho de cooperação. E a Trindade, irmãos e irmãs, renova a nossa esperança. Eu queria destacar para fechar, para concluir, esse versículo em que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, diz que a esperança não engana. Ele vai dizer: nós nos gloriamos também nas tribulações, sim, também nas dificuldades, nós nos gloriamos, nós louvamos e agradecemos a Deus. Por quê? Sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a fidelidade comprovada. A fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, irmãos e irmãs. A esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
O nosso bondoso Deus triuno derrama em nossos corações o seu amor. E é esse amor de Deus que é o sustento da nossa fé, o sustento da nossa esperança. É com este amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações que nós podemos atravessar tribulações e dificuldades, mas não sucumbirmos, mas atravessarmos e nessas experiências perseverarmos. E nessa perseverança fortalecermos a nossa esperança. E nessa esperança darmos testemunho como estes que ouvimos aqui, de que essa esperança dá frutos. É Deus que está entre nós em esperança solidária. A esperança não engana, a esperança dá frutos, porque o Espírito de Deus derramou esse amor em nós. E esse amor, assim como a palavra de Deus, não chega a nós em vão, sem dar o seu fruto. Então, irmãos e irmãs, que o nosso bondoso Deus triuno, trindade de amor, mistério de comunhão que nos sustenta, nos convida a nos espelharmos nesse Deus trindade, possa continuar nos conduzindo no caminho da perseverança, da fé, da esperança, da verdade. Lembrando, como disse o poeta Renato Russo, que é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor nada seria. Porque o amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E é esse amor que o Espírito de Deus, do Deus Trindade, é esse amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações. E é fortalecidos por esse amor do Deus triuno que nós seguiremos, atravessando dificuldades, tribulações que aparecem, mas nessas experiências, pela força do Espírito do amor de Deus, renovando a nossa perseverança, a nossa esperança, ouvindo as respostas que Deus dá às nossas orações e assim dando testemunho desse amor do Deus triuno que caminha conosco a cada dia. Então, que a doce Trindade continue a nos abençoar, fortalecer e a nos guiar nesse caminho verdadeiro que é o caminho do amor. Amém.